Oi pessoas, tudo bem? Como vocês estão? Eu postei foto do meu crachá aqui, tá aqui no meu perfil. Tem muita gente perguntando o que é esse crachá e por que tá escrito o que tá escrito aqui e tudo mais, o que tá acontecendo na minha vida, que eu fiz um crachá desse. Bom, vamos lá. Esse aqui, primeiramente, é o cordão de deficiências ou transtornos ocultos. No caso, a pessoa que tu bate o olho e tu acha que a pessoa é normal. Então, por exemplo, pessoas cegas, que normalmente a gente olha para uma pessoa cega e não consegue identificar de cara se ela é cega ou não, ou uma pessoa autista, uma pessoa que tem epilepsia, por exemplo, e vários outros transtornos que são invisíveis. As pessoas usam esse aqui para transtornos gerais, tipo algum transtorno intelectual, dislexia, e a gente usa para identificação, para saber que a gente precisa de uma ajuda. Os autistas eles usam, por exemplo, um que é de quebra-cabeça, que é o símbolo do autismo. Eu, por exemplo, eu tenho TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então eu posso usar esse crachá aqui, eu posso usar esse cordão, porque eu tenho bastante dificuldade de localização geoespacial. Então se alguém me explica onde é que é tal coisa, eu nunca vou entender. Não vou entender, eu vou ter uma dificuldade muito grande para entender. Eu sou muito sensível a som, sou muito sensível também a estímulo. Ontem na academia eu só sentei num canto porque tinha muita gente, tinha som muito alto, então eu sempre tento ir de manhã, que é um horário que tem menos pessoas. Então eu tenho algumas dificuldades por conta do TDAH. Outra coisa que eu tenho dificuldade também é de entender o que as pessoas estão falando. Às vezes a pessoa fala, tá falando claramente, mas parece que minha cabeça não consegue focar no que a pessoa tá falando. Bom, no Brasil, a lei que aprova, né, as pessoas a usarem isso aqui como um símbolo, uma representação de algum transtorno ou deficiência, ela é bem recente, ela foi aprovada ano passado, em 2023. Então ficou oficial há pouco tempo. Tanto que poucas pessoas aqui no Brasil conhecem o cordão de girassol e o cordão, né, de quebra-cabeça, que é de autistas. Eu acho que eu vi uma pessoa só usando, foi um menino que ele estava com a mãe dele numa consulta que eu fui lá em São Gabriel. Ele estava usando um cordão de quebra-cabeça com identificação. Então não é só o cordão que dá para usar, também tem um crachá. Como eu pretendo viajar nos próximos meses, né, eu acabei fazendo porque para eu não ficar perdida na rodoviária nem nada, porque pegar fila também é muito complicado para mim. Eu fico saindo da fila e sempre dá um probleminha por conta disso, por conta da minha hiperatividade. Bom, a gente tem pouca informação ainda sobre isso. Inclusive, eu tenho uma vizinha que ela é médica e eu falei pra ela do cordão do girassol e nem ela sabia. É uma coisa que poucas pessoas sabem, né? No caso, o cordão do girassol, se não me engano, pode até ser usado por alguém que tem comorbidade. E o que tem nesse cartãozinho aqui? Eu coloquei a minha foto, coloquei o meu nome, o meu CID, que é tipo o código ou da doença ou do transtorno que tu tem. No meu caso, eu tenho TDAH, então o meu código é CID10 é F90.0, que é de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí aqui eu escrevi no crachá, como vocês podem ver, que tenho uma deficiência oculta e posso precisar de uma ajuda um pouco mais de tempo. Realmente, eu sempre sou muito perdida e às vezes eu demoro muito para entender as coisas. Às vezes as pessoas têm que falar 3 vezes para eu entender. Então isso aqui é muito real. Bom, o que tem mais nesse crachá aqui, né? Fala sobre a lei que dá prioridade em filas, que passa na frente, digamos assim, pessoas com alguma deficiência ou transtorno. Aqui tá direitinho. E o nome da lei, o nome do decreto, o número do decreto e da lei, no caso. O primeiro símbolo que tem aqui é um reloginho que fala sobre que às vezes eu preciso ter um pouco mais de tempo para entender o que as pessoas estão falando, preciso ter um pouco mais de atenção. O segundo símbolo é uma pessoinha com um espaço assim, porque eu odeio toque físico, tipo, eu não gosto mesmo. Meu marido demorou muito para acostumar e até hoje ele não lida bem com isso, porque eu não gosto de estar muito agarrado, eu não gosto de estar encostando nas pessoas nem nada. É algo assim que realmente me perturba. A questão aqui é que precisa de um lugar calmo, né, que é o ícone da casinha, que eu tenho sensibilidade a som aqui, som muito alto realmente me deixa tonta e mal, e sensibilidade a luzes, piscando, luzes muito fortes. Bom, aqui do outro lado do crachá tem o meu nome completo, tem o meu CID de novo,
tem o meu tipo sanguíneo, se eu tenho alguma alergia ou não, e a minha data de nascimento. Isso aqui é até bom ter para criança, não necessariamente de girassol, mas o crachazinho com as informações quando for viajar. Coloquei aqui o contato, em caso de emergência, no caso o contato do meu marido, né, porque ele tem que segurar a bucha que cuida de mim. Então, se um dia eu passar mal na rua, acontecer alguma coisa, tem o contato dele aqui pra chamar, porque pode ser que eu não esteja consciente e não consiga desbloquear meu telefone, por exemplo. E tem aqui as observações, né? Que no caso é o que eu preciso de ajuda. Tipo, aqui tá escrito que muito estímulo visual ou sonoro eu fico tonta e posso até desmaiar, como já aconteceu. Inclusive, uma vez eu tava sem o meu óculos e eu desmaiei nas eleições, eu tava de mesária. Eu me sinto muito desconfortável com toque físico. Coloquei que eu tenho dificuldade pra entender informações geoespaciais, que no caso é apontar pra um lugar e eu não vou entender nada. Eu coloquei sobre a localização geoespacial. Se tu apontar pra um lugar e falar, é só tu ir aqui, dobrar ali e for ali, eu não vou entender nada, eu não vou conseguir chegar no lugar. Eu pergunto o nome da rua direitinho, coloco no Google Maps, porque se tu me explica, ou fala, pega uma coisa ali, eu não consigo, sou incapaz de fazer isso, sério. Eu sou muito ruim com localização geoespacial. E a última é que às vezes eu preciso de que as informações sejam repetidas ou de um pouco mais de tempo para processar, porque às vezes as pessoas falam comigo, até eu entender o que ela tá falando, demora alguns segundos, entendeu? As pessoas às vezes se irritam com isso, não gostam de repetir, mas isso é uma coisa do TDAH, então eu não posso fazer nada. Então, tem as minhas informações no cordãozinho, meu nome, a lei, os ícones do que eu preciso, né? Lugar calmo, sem toque físico, o meu tipo sanguíneo, alguma alergia se eu tenho, contato para emergência e as minhas observações aqui, tá bom, pessoal? Então, isso aqui que é o cordãozinho. Esse aqui que é o cordãozinho de girassol, tá bom? O cordãozinho de girassol, ele é para pessoas assim que realmente não parece que tem algum transtorno, alguma deficiência, alguma atenção a mais. Como eu tenho, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eu fiz ele, mandei fazer o crachá hoje, eu montei esse crachá e mandei imprimir e coloquei aqui. Então é isso, fica até um recado pessoal que trabalha no comércio, pessoal que tem algum tipo de transtorno, que pode usar aqui, vocês procuram na internet quem pode usar o cordão de girassol. E até se eu for num comércio, for em algum lugar, ou se outra pessoa for e tiver com um cordãozinho, né, de girassol, você já sabe que tem alguma coisa de diferente naquela pessoa, que ela precisa de mais apoio. Às vezes a pessoa é cega, às vezes a pessoa é autista, porque autista também pode usar esse. Às vezes a pessoa tem um TDAH, que é tipo eu, e outras coisas, tá bom? Então, pessoal, não se preocupem, não é nada demais. É só minha neurodivergência.